Olá, o programa Questão de Ordem está de volta e o nosso tema de hoje é mercado imobiliário. Estamos recebendo aqui os membros do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano aqui do Vale do Paraíba, o vereador Arildo Batista, do PT e vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, e o doutor Cláudio Luiz Tozeto, advogado especialista em direito imobiliário. No primeiro bloco falamos um pouquinho aí dos passos, dos primeiros passos para se adquirir um imóvel seguro e os senhores me falaram aqui, o doutor falou, o vereador confirmou que o primeiro passo é a aprovação, de um lote. Se alguém tem algum lote que quer vender, o primeiro passo é a aprovação na prefeitura, Agora, o que é essa aprovação? Ela está baseada em quê, vereador? Ela está baseada praticamente no plano diretor, de ordenamento territorial e urbano da cidade. A cidade ela é mapeada de tal forma que você tem as áreas industriais, as áreas comerciais, as áreas residenciais. E nesse espaço de áreas residenciais, você não pode, por exemplo, lotear uma gleba. Você tem uma gleba de terra lá, um sítio, por exemplo. De repente, você fala, puxa, aqui acho que eu vou lotear, eu acho que vale a pena. Então, essa aprovação, ele vai apresentar um projeto, ele vai dimensionar qual vai ser o tamanho desses lotes. E isso é analisado pela prefeitura para ver se ele está enquadrado dentro do zoneamento do plano diretor. Porque eu vou dar uma ideia aqui para você. Se você tem um lote lá, aí você quer dividir, a ideia é que você divida o menor possível, porque daí você vende mais, você vai ganhar mais dinheiro. Só que você leva um problema. Se é, por exemplo, num bairro onde a estrutura lá ela já está, vamos dizer, quase que saturada, você levar uma grande quantidade de pessoas para morar lá, você vai trazer um problema social depois. Então, a prefeitura ela tem que analisar isso para evitar que isso venha acontecer. Então, existe o dimensionamento, inclusive, dos lotes, Tem lugar que você pode fazer com 150 metros, tem lugar que é 250, 500, 1.000 metros. Vai depender muito de como está classificado essa gleba de terra dentro desse plano diretor. Então, essa é a aprovação primária. Ou seja, será que nessa região comporta um loteamento com esse perfil? Então, a partir dali, aí ele vai aprovar o projeto, aí ele vai fazer todo o arruamento, aquelas coisas lá. Aí vem a segunda fase, onde ele tem que aprovar depois a parte de infraestrutura. Ele tem que entregar, por exemplo, hoje um loteamento com as ruas todas pavimentadas, drenagem, esgoto, água, iluminação e tudo mais. O que não acontecia isso antigamente. E isso traz um problema muito grande que esse governo ainda paga essa conta. Mas aí a gente fala depois. Opa, maravilha. A gente já vai entrar nesse mérito já. Então, uma vez tendo esse projeto aprovado pela prefeitura, doutor, o senhor falou que o próximo passo vai para registro em cartório. Exato. Esse registro em cartório é feito pelo o proprietário do terreno. Pelo empreendedor. O empreendedor ele vai dar entrada no projeto na prefeitura e, como bem disse o vereador Arildo, se não estiver dentro das diretrizes municipais, da lei orgânica, ele não vai ser aprovado pela prefeitura. Não sendo aprovado, ele é um loteamento irregular. Então, não tem como você comprar e depois querer registrar o seu imóvel lá, construir uma casa, regularizar, querer que tenha saneamento básico. Você não vai conseguir porque é um loteamento irregular. Aprovado na prefeitura o projeto, ele vai para registro em cartório. Somente depois de registrado o empreendimento é que pode ser colocado à venda. Tem essa também. Se não tiver registrado, não pode ser colocado à venda. Isso está na Lei 45/91, está na Lei de Registro de Imóveis. Se você comprar um lote de um loteamento que não esteja regularizado, o seu lote também, obviamente, não é regular. Então, você não pode reclamar depois que queira que tenha infraestrutura básica, saneamento, esse tipo de coisa, porque não é regular. Então, você aprovou o projeto, o empreendedor leva para registro cartório. Aprovado o registro do empreendimento no cartório, você já pode comprar. Você já pode comprar porque foi aprovado, está seguindo o caminho, o trâmite legal da coisa. Se depois você vai receber o lote, você vai atrasar, já é um problema judicial. Mas a prefeitura aprovou, registrou em cartório, já é um bom começo para você ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí resta saber se o empreendedor é idôneo, se ele vai entregar, se ele vai cumprir, se ele não cumprir as diretrizes, o que está traçado no memorial descritivo, a prefeitura vai fiscalizar, porque a prefeitura depois ela vai emitir um TVO, que é o termo de vistoria de obras, ou seja, se tiver alguma irregularidade no empreendimento depois de registrado, aí a prefeitura entra. Ela pode embargar o loteamento, ela pode exigir, ela pode cobrar, e quem comprou também vai acompanhar a prefeitura nesse processo, porque ele também vai estar amparado legalmente, porque ele comprou uma coisa regularizada.
O que pode, doutor, impedir alguém ou algum lote de ser registrado em cartório? Quais são os problemas básicos, assim, que a pessoa não consegue um registro em cartório? O primeiro é se ele não estiver de acordo com as diretrizes municipais. Não foi aprovado o projeto, ele não vai ser registrado. Nunca. Enquanto ele não passar pelo crivo da prefeitura, para uma análise, ele não vai ser registrado. Mas isso não acontece só com terreno, não. Você pode comprar um imóvel, qualquer que seja, imóvel usado. Você também tem que ter os mesmos cuidados na hora de adquirir um imóvel que já existe do que um terreno do empreendimento. Um imóvel que já existe, que você esteja comprando, você também tem que ver se esse imóvel está regular na prefeitura, se ele tem a planta aprovada, se foi recolhido INSS sobre a obra, se ele está registrado em cartório, quem são os donos, se você está comprando do dono realmente ou não. Então, o mesmo procedimento, o mesmo cuidado que você tem na compra de um terreno, de um loteamento, você tem que ter com a compra de uma casa, de um apartamento que já existe. Não é só do imóvel novo, é tanto do loteamento. É que o que acontece hoje é realmente o surgimento de vários loteamentos irregulares. Não é só em Jacareí, isso aí acontece no estado de São Paulo inteiro. E isso acarreta problema para a prefeitura realmente. Porque depois, como é que ela vai levar toda a infraestrutura para esse bairro se ele nem foi aprovado? Ou seja, não tem diretrizes. Como é que a prefeitura vai fazer chegar lá uma rede de esgoto? Como é que vai fazer chegar uma iluminação? Isso tudo teria sido por conta do empreendedor e não da prefeitura. Logicamente, a prefeitura ela vai verificar, ela vai pedir para alguém ver, o engenheiro, o pessoal de obras vai lá verificar se a coisa está acontecendo ou não, uma vez aprovado o projeto. Sim. Tem essa também. Então, a prefeitura pode fiscalizar, mas ela não é a responsável pela execução do empreendimento. Ela fiscaliza. Agora, vereador, a gente sabe que muita gente, normalmente o que a gente ouve por aí, que quando dá algum tipo de problema, o problema sempre está no poder público, né? Nesse caso, a gente vê que é o primeiro a ser acusado aí. Como é que estão essas fiscalizações hoje? O senhor falou que até hoje o atual governo paga por questões passadas pelos bairros irregulares. Como é que está essa questão hoje da fiscalização da prefeitura com relação a esses bairros, uma vez que ela hoje é cobrada até pela população de uma forma geral, pela infraestrutura desses bairros, que até então ela não pode atuar, né? É assim que funciona? A fiscalização hoje ela anda tão boa que ela traz até um outro problema para a prefeitura, né? Vou pegar dois casos aqui que são bastante conhecidos, né? Jardim do Marquês, Terras de Conceição. Quem passa por esse lugar já vai ver lá que tem casas construídas, tem gente morando, né? Mas falta, vamos dizer, a liberação da prefeitura. A prefeitura ela tem que assumir aquilo ali. E ela não assume enquanto não tiver de acordo. Ou seja, com toda a infraestrutura que foi descrita no projeto e que o empreendedor tem obrigação de fazer. Porque o que acontece? Passando toda essa fase de compra, tudo legalzinho, o camarada ele quer, mais rápido possível, construir sua casa. E ele vai lá, faz a planta e começa a construir. E depois ele quer vir tirar o habite e não vai tirar. Porque não estava autorizado a fazer a construção ali ainda. Porque não tem toda a infraestrutura. E aí, o que o empreendedor fala? Não, você tem que brigar com a prefeitura. Né? Porque aí o cara quer iluminação. Eu quero que mande iluminação aqui. Apesar da Bandeirantes ser uma empresa privada, ela precisa também da diretriz do município para que ela possa colocar iluminação lá. Aí o camarada quer água. Mas eu não tenho água. Não tem mesmo e não vai ter. Mas ele está lá, já está demorando, né? Acontece muitos casos, desde o camarada constrói 2 cômodos lá e entra para lá. E aí cria-se um problema. E antigamente a coisa era tão grande que chegava a estar quase que completo lá o loteamento, e aí o pessoal vinha bater na porta da prefeitura. Então a gente tem hoje, por exemplo, quando eu digo que paga a conta, Jardim Paraíso, hoje a prefeitura ainda está terminando o asfalto, esse ano acaba. Então você vê, um bairro antigo, só agora a pavimentação está chegando ao fim. Jardim Santa Maria, Cidade Salvador, Parque dos Príncipes, Parque Meia Lua, bairro antiguíssimo. Então, você vê como é que a coisa era bem desleixada. Hoje, ainda temos alguns problemas, mas só que esses problemas hoje, eles ficam mais a cargo de quem? De quem comprou e do empreendedor. A prefeitura, hoje, ela se respaldou de tal forma que ela já não assume mais isso. E aí fica uma briga. Por quê? O empreendedor fala pro morador que, olha, vai lá reclamar para a prefeitura. E a prefeitura não pode fazer. Legalmente, ela não pode fazer nada. E aí o pessoal acha que o prefeito, que é o secretário, que está criando o caso. E não é. Então, por isso que, muito bem colocado pelo doutor aqui,
há de se ter uma grande atenção, saber se realmente aquilo que foi colocado no papel se foi cumprido. Porque depois que o camarada entrou lá, e aí a briga vai se arrastar por muito tempo, e aí o tal do pesadelo da casa própria. É verdade. Agora, doutor, falando um pouquinho agora da responsabilidade dos corretores, entrando um pouquinho mais de quem vende, né? Não só dos corretores, mas quem vende, porque às vezes a pessoa quer logo se livrar ou quer logo lucrar. Normalmente, a gente só vê o vendedor e vê bastante enquanto você está ali naquele processo de namoro com o empreendimento. Seja com loteamento, seja com a casa. Então, ele está ali tentando conquistar de todas as formas o cliente. Uma vez conquistado, parece que acaba o amor e some. Em muitos casos, a gente ouve-se muito falar disso aí. Qual é a responsabilidade que tem hoje, judicialmente, se tem, por parte do vendedor? Se ele pode ser, por exemplo, imobiliária, corretor, ou o próprio vendedor mesmo comum, se ele pode ser responsabilizado também, se existe alguma má-fé, se for comprovado alguma má-fé com relação a uma negociação. Bom, primeiro que se o corretor for responsável, for credenciado, certo, ele nunca vai acabar o namoro. Pelo contrário, ele vai ser seu amigo. Se ele te fizer um bom negócio, ele vai ser seu amigo o resto da vida. Se ele te fizer um mau negócio, ele vai ser seu inimigo o resto da vida. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai num plantão de vendas de um loteamento, de um prédio, de casas, alguma coisa, condomínios ou não, primeira coisa que eu tenho que perguntar, você é corretor? Sou. Você é credenciado pelo CRES, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Pode ser até de outro estado, mas tem que ser credenciado. Aí você pede a carteirinha dele e vê se ele é um corretor ou não. Eu sou estagiário. Quem é o corretor responsável? É só verificar isso. Se ninguém se apresentar, se você perceber que pode ser que alguma coisa esteja irregular ali, você vai até a delegacia do CRES e faz a denúncia e pede para verificar. O CRES vai até lá, vai fazer a verificação. Se o CRES constatar que realmente a situação está irregular, o CRES já vai oficiar a Prefeitura, Ministério Público e aquilo vai ser parado, ou seja, ninguém vai ser prejudicado. Passada essa etapa, o que acontece? Mas eu conheço o corretor se identificou, está aqui. Documento. O senhor poderia me mostrar o famoso registro, já citado registro? Posso ver o registro do empreendimento? Posso ver o projeto de aprovação da Prefeitura? O senhor tem aí o memorial descritivo da obra? Porque nesse memorial descritivo vai estar dizendo o que existe, o que vai ser feito e é a obrigação do empreendedor. Que nem o Arildo falou, você não pode depois chegar no memorial descritivo, está dizendo que vai ter um chafariz, vai ter luzes, vai ter uma fonte, vai ter isso. Depois você não pode cobrar isso à Prefeitura se ele não executar. A Prefeitura vai cobrar se ele fez. Mas se não existe um projeto aprovado, não existe registro, nem é um corretor que está vendendo, um corretor autorizado, você não vai querer cobrar depois do poder público. Você vai cobrar judicialmente. É óbvio. Você não vai ficar, você vai correr atrás da justiça para tentar reaver seu prejuízo. Passada essa etapa, é um corretor idôneo, credenciado, e tem um projeto aprovado. Existe o registro, você já está bem mais tranquilo. Agora, se o corretor te der uma informação inadequada, se ele falar, não, pode confiar em mim, o projeto está aprovado, está registrado. E se isso não for verdade, ele vai responder civilmente sim por isso. O Código de Ética do Corretor fala isso, o Código de Defesa do Consumidor fala isso, a lei que rege a corretagem, a 6.530 de 1978, tem as resoluções do COFES, que responsabiliza objetivamente o corretor, seja por culpa ou seja por dolo, mesmo que seja por culpa. O corretor não sabia, ele não pode não saber. Ele é um profissional credenciado e ele tem que saber. É a mesma coisa do advogado. O advogado pode dar uma informação para você falsa. Não pode, ele vai ser responsabilizado. Então, se o corretor for mesmo corretor e te der uma informação que lhe cause prejuízo, ele vai ser, sim, responsabilizado. Agora, o que o morador, aquele que é comum, que não entende muito do assunto, pode exigir como garantia, se ele entregar, exemplo, eu conheço um corretor, né? Eu tenho confiança nele, vou depositar toda a minha confiança. É credenciado, você viu ali, mas qual é a forma que ele tem para se garantir nessa confiança, nessa relação de confiança? Existe alguma maneira de ele se garantir com relação a todas essas promessas, todas as ações desse corretor? Tem sim, Daniel. É só você fazer um contrato de assessoria imobiliária. Você pode fazer com a imobiliária ou com o próprio corretor, se ele for um autônomo, credenciado, certinho, você vai lá e faz um contrato de prestação de serviços. O que você está me vendendo? É esse empreendimento, é essa casa, esse apartamento, é esse terreno. Você vai especificar, juntar a documentação e deixar anexado a esse contrato.
Se um dia você constatar que foi lesado, você vai usar o próprio contrato. Mas faz um contratinho de prestação de serviço de assessoria imobiliária. O corretor vai estar garantido de receber a comissão dele e o comprador vai estar garantido de eventual prejuízo que ele tenha. Então fica bem simples, é só fazer um contrato. Maravilha, você está assistindo ao programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje é mercado imobiliário. Estamos recebendo aqui o vereador Arildo Batista, vice-presidente da Câmara de Jacareí e também membro do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, assim como o doutor Cláudio Luiz Tozeto, advogado especialista em direito imobiliário. Nós vamos para mais uma pausa e daqui a pouquinho voltaremos com o terceiro e último bloco do programa Questão de Ordem. Continue com a gente.